Aqui congregado com a Irmandade, não conhecia, irmãos, a Irmandade aqui, mas o servo de Deus me convidou para vir congregar com os irmãos e eu senti a alegria de estar aqui. Glória a Deus. Confesso com os irmãos que nesse lugar minha alma já sentiu a presença de Deus. Deus tem feito muita obra, irmãos, como eu já falei, a minha cidade é Juazeiro do Norte, Ceará. Eu não nasci de paz crente, meus pais até hoje nunca obedeceram a Deus. E eles são de dentro da Igreja Católica e eu também era de dentro da Igreja Católica, irmãos. E trabalhava ali, fazia alguns trabalhos e eu comecei a ler a Bíblia. E na minha cidade, então, a idolatria é muito grande, vocês sabem disso. E Juazeiro, no Ceará, é uma das idolatrias maiores que tem. Eles adoram lá um padre lá, né? E até hoje o povo tem essa ilusão. E eu também era do meio desse povo que tem essa mesma ilusão, né? Então eu comecei a ler a Bíblia, irmãos, e fui lendo a Bíblia. Eu ajudava, auxiliava o padre a fazer os batismos lá da igreja. Tinha aquelas práticas, aquelas coisas que ele fazia, né? E eu fui procurar na Bíblia aonde estava escrito, só que meu pai, minha mãe, meus avós não deixavam nós ler a Bíblia, porque o padre lá do Juazeiro falou que nós não podíamos ler a Bíblia. Ele tinha uma Bíblia, mas não deixava ninguém ler, só ele lia, né? Então ele profetizava as coisas porque ele lia na Bíblia, mas não deixava ninguém ler. Entendeu? Muitas coisas que ele falou porque ele lia aqui dentro, profetizava para o povo e hoje acontece, o povo bota, dá galardão para ele, né? Mas não importa, quem conhece Jesus Cristo, é a palavra de Deus, dá galardão para Deus, né? E eu vivia nessa ilusão, comecei a ler a Bíblia e eu fui perguntar à minha mãe, por que não pode ler a Bíblia? E ela, na época, não pode, disse, se ler a Bíblia deixa a religião. E nós não podemos, nós somos religiosos, somos católicos, apostólicos, humanos, ligado? Aí, irmãos, eu comecei a ler, eu vou ler, sem mãe saber, eu vou ler. Comecei a ler a Bíblia e fui lendo, irmãos, e eu procurei o batismo lá do padre, que eu ajudava, né? De Gênesis Apocalipse, e não encontrei esse batismo. Olha, cheguei lá no padre e vou falar com ele. Aí Deus foi mostrando outras coisas. Meu Deus do céu. Cheguei lá e falei, padre, preciso falar com o senhor. Ele ficou meio assim. Tem uma reunião com o senhor. Foi não, eu fui lá, falei com ele. Padre, estou procurando na Bíblia, já cacei de Gênesis Apocalipse, batismo de criança e não achei. Aí ele olhou assim para mim, espantado, e disse, nem você vai achar. Aí eu disse, mas por quê? Ele disse, porque não está escrito. Você já procurou de Gênesis Apocalipse e não achou? Eu achei que o batismo é o arrependimento e criança não tem pecado. Para que batismo em criança? Ele disse, mas eu não sigo o Evangelho. E o senhor segue a quem? Eu sigo a Roma. O senhor segue a Roma, E o que é seguir a Roma? Todos os preceitos de Roma, mesmo que o Evangelho. E aí eu olhei assim para mim e disse, olha, você sabe que eu sou muito ocupado e eu não tenho muito tempo. Mas o que eu tenho uma parte para falar para você. Eu digo, o que foi? Ele disse, você não serve para estar mais aqui não. Por que? Ele disse, porque você descobriu a verdade. Qual é a verdade? Seguiu o Evangelho. Foi no ano de 91. Até hoje, nunca mais meus pés pisou lá dentro daquela dominação. Eu estou aqui dando glória. Deus me chamou na graça. No ano de 91, faz 33 anos que Deus me chamou nesse caminho. Muitos milagres, muitas